Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, Dassault Aviation, Amaro Aviation, Elibras, Digex, Goodyear e Hangar 33. E assine a Revista Asas, o complemento ideal aqui para o canal. E dessa forma você também apoia esse nosso trabalho. E vamos lá, porque pensar faz bem. No final dos anos 50, os soviéticos colocaram em serviço o seu primeiro jato supersônico especializado para ataque, o Sukhoi Su-7. Ele atingia 2.100 km/h e tinha 4 pontos externos para armas, além de 2 canhões de 30 mm nas raízes das asas. Isso porque, com o seu beberrão turbojato AL-7, para ter um alcance operacional minimamente útil, o Su-7 tinha de levar sempre 2 tanques extras de combustível, de jeito que sua carga externa de armas ficava limitada a uns 2.000 kg. Não era lá muita coisa, mas era alguma coisa. E por outro lado, os pilotos gostavam muito do jato, que era bem agradável de se pilotar e respondia muito bem aos comandos. E as equipes de solo também o apreciavam. O Su-7 era robusto, confiável e bastante resistente a danos em combate. E se bem pilotado, podia causar um bom estrago no inimigo. Além dos soviéticos, entrou em serviço em diversos outros países, participando de muitos combates. Na Índia, por exemplo, compôs a principal força de ataque aéreo na Guerra de 71 com o Paquistão, chegando a fazer 6 missões por dia por piloto. Assim, a equipe da Sukhoi tinha todos os motivos para buscar ampliar a carga bélica e melhorar a performance geral do Su-7. E foi procurando isso que chegaram numa solução desenvolvida pelo poderoso Instituto Central de Hidro e Aerodinâmica, o TSAD, que era uma configuração de asas de enflechamento variável, adaptável com certa facilidade a modelos já em produção. Com ela, em decolagens e pousos, as asas tinham um enflechamento mínimo, gerando maior sustentação e encurtando as exigências de extensão de pista. Enquanto, no voo até a zona de combate, podia-se usar um enflechamento médio com uma velocidade econômica de cruzeiro para maior e melhor alcance. E no fim, para o combate, havia um enflechamento máximo que permitia ataques em regime supersônico. O Su-7BM foi convertido num demonstrador, o S-22I, que voou em 2 de agosto de 66, e os resultados superaram as expectativas, com os desempenhos de decolagem e pouso exigindo cerca de metade da extensão de pista de um Su-7 normal, embora o alcance tivesse tido apenas um incremento marginal, mas até isso era animador, porque as novas asas tinham de fato reduzido a capacidade interna de combustível, enquanto o peso tinha aumentado. Com isso, foi aprovada uma primeira versão de série, o Su-17, que entrou em produção em 69 e 2 anos depois tinha substituído completamente o Su-7 nas linhas de montagem. E além das vantagens da nova asa, o Su-17 também recebeu toda uma nova geração de eletrônica de bordo, incluindo alguns sistemas inéditos, como o de controle de voo, o SAU-22, que permitia uma certa capacidade de automação em todas as fases de voo e também operava em conjunto com o sistema de mira de bombardeio, permitindo ataques em nível ou em mergulho. Já em termos de carga bélica, foram incluídas as primeiras armas guiadas, como o míssil ar-superfície KH-23, e diversos tipos de pods, sendo que, para mim, o mais singular era o de um canhão duplo de 23 mm que podia ser pivotado para baixo, olha aí na foto,
para ataques de metralhamento. E seguindo a prática da indústria aeronáutica soviética de uma evolução contínua, à versão inicial se seguiram diversas outras, cada vez mais melhoradas, pois era claro que o Su-17 tinha um grande potencial. E uma das primeiras medidas foi a substituição do beberrão AL-7F, com tecnologia dos anos 50, pelo muito mais avançado AL-21F3, que além de mais potência, era muito mais econômico que o turbojato AL-7F. E o alcance, então, que era de 1.450 km no Su-17 inicial, com 1.000 kg de carga bélica, passou para 2.500 km com o novo motor, com a carga máxima em armas chegando a 4.000 kg. Com a nova versão designada Su-17M, aperfeiçoou-se também a eletrônica de bordo e isso ia ser aperfeiçoado em versões cada vez mais equipadas, agregando-se também novos sistemas, como buscador designador de alvos a laser, e com isso também se ampliando o arsenal de armas guiadas de precisão. E das missões tradicionais de ataque, o jato passou a ganhar também novas tarefas, com variantes de fotorreconhecimento e de inteligência eletrônica, além das tradicionais versões de duplo comando, com 2 lugares, para instrução e conversão operacional. E apareceram ainda variantes mais especializadas, como o Su-17M3P, para missões de supressão de defesas aéreas inimigas, usando os mísseis anti-radar KH-28 e KH-58. Das versões principais soviéticas, a última e mais avançada foi o Su-17M4, que entrou em serviço em 84. Totalmente adequado ao cenário da segunda metade dos anos 80, os M4 garantiram à aviação tática soviética a capacidade de missões de ataque supersônico e de precisão, bombardeios convencionais e mais uma vasta gama de missões, incluindo reconhecimento armado e supressão de defesas antiaéreas inimigas. E foi produzido com diversas variantes até 1990. E, constituindo nos anos 70 e 80 a espinha dorsal dessa aviação tática soviética, o Su-17M e suas séries 3 e 4 foi o principal jato de ataque desta no longo conflito no Afeganistão, de 79 a 89, em operações em que usualmente levavam bombas de queda livre de 250 e 500 quilos e pods de foguete de 57, 80 e até 240 milímetros. Muito raramente se usavam armas inteligentes. E também foram muito ativos os Su-17M3R, de reconhecimento, que faziam a maioria de suas missões à noite, quando era maior a movimentação dos guerrilheiros afegãos. E os sistemas eletrônicos também se mostraram valiosos para monitorar as comunicações inimigas. Mais tarde, naquele conflito, com o fornecimento de mísseis antiaéreos norte-americanos Stinger para os guerrilheiros afegãos, tiveram que se incrementar as proteções destes M3 e 4, com um número maior de caixas de iscas de calor e de radar, os flare e chaff, e também blindagens adicionais, itens depois agregados às versões de produção. E ao fim, o jato se saiu até que muito bem dessa experiência afegã, provando ser capaz de operar em condições das mais rudes, com pouca infraestrutura de apoio e exibindo uma resistência admirável, suportando um alto nível de danos de combate. No conflito, que durou cerca de 10 anos, apesar de se expor muito ao fogo adversário, apenas uns 29 foram perdidos, e destes, apenas metade por ação do inimigo. E os Su-17M2, 3 e 4 equiparam também diversos esquadrões da aviação naval da Marinha Soviética, onde só viriam a ser substituídos nos anos 90, com a entrada em serviço dos Su-24. E vale dizer que mesmo após o fim da União Soviética, em dezembro de 91, os Su-17M4 continuaram ativos, passando para a Força Aérea da Rússia
que os utilizou diversas vezes nos tumultuados anos 90, incluindo o primeiro conflito na Chechênia, de 94 a 96. Enfim, os últimos desses jatos foram aposentados pela Rússia em 98. Mas a história deles não acaba aí. Houve uma intensa produção de duas famílias de exportação dos Su-17M em suas diversas séries, que foram os Su-20 e 22, que, seguindo aquela doutrina soviética, tinham sempre sistemas ligeiramente inferiores aos usados pelos próprios soviéticos. Esses jatos não foram apenas fornecidos aos países europeus, integrantes do Pacto de Varsóvia, aquela aliança militar liderada pela União Soviética, mas também a diversas nações, como o próprio Afeganistão e também Angola, Argélia, Egito, Iêmen, Iraque, Líbia, Peru, Síria e Vietnã. E nas cores de muitas destas acumularam uma extensa folha de serviço, incluindo muitas ações de combate reais. Bom, mas não dá para detalhar tudo isso aqui, né, Kowalski? Não dá. Então vamos dar uma olhada apenas nas mais importantes. Para começar, os Su-22 sírios, que foram muito ativos na guerra do Yom Kippur em 73 e nos confrontos no Vale do Bekaa, no Líbano, em 82. E ambos, apesar de sofrerem baixas, provaram ser capazes de infligir golpes sérios contra as forças terrestres israelenses. Já o Iraque recebeu, a partir de 73, lotes de praticamente todas as versões de exportação de um tripulante dos Su-20 e 22, chegando a quase 150 aeronaves, além de diversos exemplares daquelas versões de 2 lugares. E eles tiveram uma atuação muito intensa no longo conflito com o Irã, de 80 a 88, durante o qual fizeram inclusive missões de lançamento de gases venenosos sobre as forças iranianas. Ao fim do conflito, o Iraque tinha perdido 64 desses jatos, mas ainda tinha uns 70 operacionais em 1990. E quando houve a primeira guerra do Golfo, muitos deles migraram... você sabia que avião migra? Então, muitos deles migraram para o Irã, que os incorporou à sua própria força aérea, que hoje ainda operam uns 25. Já os Su-22 líbios são basicamente lembrados no Ocidente pelo bizonho episódio de 19 de agosto de 81, quando 2 deles, sem portarem qualquer arma de ataque, tendo apenas os limitados mísseis Arar K-13 de curto alcance, agiram quase que de modo suicida ao entrar em combate com caças F-14 Tomcat da Marinha Norte-Americana, do Golfo de Sidra, com os 2 Su-22 sendo abatidos, lógico, e nem precisou do Maverick para isso. Fora esse combate kamikaze, porém, os Su-22 líbios foram intensamente empregados durante as ações contra o Chad, nos anos 80, e aí com um razoável sucesso. Já os bem menos falados, Su-22 de Angola, tiveram papel decisivo nas ofensivas em 94 contra os guerrilheiros mercenários da UNITA, causando devastação nas forças desta na área de Soyo e literalmente pulverizando as posições de defesa e linhas de suprimento em Canfunfo e Uito, sendo ainda fundamentais na retomada de Huambo. Já na América Latina, os Su-22 nunca foram operados por Cuba, mas sim pelo nosso vizinho Peru, onde formaram a espinha dorsal da capacidade de ataque tático até fins dos anos 90, quando chegaram os primeiros Su-25. E no breve conflito com o Equador, em 95, os Su-22 peruanos realizaram dezenas de missões de ataque, com apenas 2 aeronaves sendo perdidas, rolando aí uma polêmica se foram abatidas por armas antiaéreas ou por caças Mirage F-1 equatorianos. Poucos anos antes, porém, houve um episódio bem menos conhecido e comentado envolvendo os Su-22 peruanos. Foi em 24 de abril de 92, quando um C-130 Hércules da Força Aérea Norte-Americana, que oficialmente fazia uma missão, sabe como é que é? Missão contra o narcotráfico,
foi acusado pelo Peru de estar fazendo, na verdade, espionagem e interceptado sobre o mar por 2 Su-22. Parece que o Hércules ignorou os alertas dos jatos, mas que então fizeram algumas passagens atirando contra a aeronave, que foi atingida diversas vezes, com um dos 14 tripulantes perdendo a vida ao ser sugado para fora do Hércules, com a despressurização causada pelos projéteis. Outros 6 dos tripulantes ficaram feridos, e foi só aí que o Hércules se rendeu, seguindo os Su-22 e pousando numa base aérea peruana. Hoje é praticamente impossível de se atestar se estão mesmo operativos os Su-20 e 22 da Líbia, Síria e Iêmen. Mas, com certeza, o modelo ainda é operativo no Irã. E, olha a surpresa, na Polônia, hoje um país da OTAN, e onde esses veteranos voam lado a lado com jatos de combate como os muito mais novos e modernos MiG-29 e F-16. Agora, imagina ver esses Su-22 poloneses voando em ala com os F-35 que a Polônia está para receber. Cara, como é que se diz? Não tem preço. Mas provavelmente o último operador desse jato deve vir a ser o Vietnã, que hoje tem a maior frota na ativa, com 33 aparelhos, que inclusive passaram por uma profunda modernização no final dos anos 90, e que, no Vietnã, convivem com o Sukhoi Su-27 e Su-30. E se você curtiu esse episódio aqui, vai aqui a dica. Adquira já na nossa loja online o mais completo trabalho sobre o Su-22 no Peru, de Amaru Tincopa, com fotos e ilustrações absolutamente excepcionais. Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.